Olá, que bom ver você aqui. Seja muito bem-vindo no nosso canal. O nosso desejo é que a mensagem a seguir transforme para sempre a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Que é pura, que é verdadeira, que é eficaz, que é poderosa. Que o Senhor possa, através da Tua palavra, falar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está feliz, dê um abraço nessa pessoa linda e cheirosa que está do seu lado. Diga para ela assim: Deus tem o melhor para você. Deus tem algo novo para você nessa noite. Abrisse a sua Bíblia, segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Todos encontraram? Se você não encontrou, não vai encontrar, porque eu achei que estava aqui e não está. Beleza, vamos lá. Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém ainda da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o seu rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá a minha mesa para sempre, ou sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Até aqui. Você pode dar glória a Deus, irmãos, por essa palavra? Para que a gente possa entender um pouco dessa história, eu vou voltar assim rapidamente um pouquinho atrás do texto, para que você entenda o que está acontecendo aqui. Davi agora ele é rei de Israel, e ele quer usar de benevolência com alguém da casa de Saul. Davi ele havia se destacado com suas funções durante o reinado de Saul. E por causa desse destaque, a Bíblia diz que Davi ele se casou com a filha de Saul. E por causa dos destaques que Davi foi acontecendo na vida de Davi durante o tempo, ele foi crescendo e o povo foi gostando de Davi. O próprio filho de Saul, Jonatas, ele passa a amar Davi como seu próprio irmão, e a defendê-lo e a protegê-lo.
E a partir desse momento que Davi é paparicado do rei Saul, Saul se vê na obrigação, Davi se vê na obrigação de fugir por causa de um detalhe, irmãos. E isso aqui, eu não vou pregar sobre isso, mas eu quero falar só um pouquinho sobre isso. A Bíblia diz que a partir do momento que Davi, ele se destaca, e o povo, de um certo modo, começa a gostar mais de Davi do que do rei Saul, isso gera no coração do rei fugiu a palavra, mas agora vai. Ciúmes. Isso gera no coração do rei um ciúmes. E este ciúmes, irmãos, vai trazer tanta revolta ao rei, que diz a Bíblia que ele tenta matar Davi. Que a partir desse momento, ele começa a buscar Davi para que ele possa matá-lo. O texto vai dizer que Jonatas, ele começa a proteger Davi, Davi foge, e em várias situações Jonatas se encontra com ele, e a partir daí então, Davi vive como um fugitivo. Ele, do paparicado do rei, de ter casado com a filha do rei, a partir de agora Davi, ele passa a ser um fugitivo para que o rei não o mate. Eu só quero frisar uma coisa que Deus falou muito forte no meu coração com os dias de hoje, irmãos. Cuidado com quem você fala sobre os seus sonhos e os seus projetos e para quem você conta isso. Nem todo mundo, irmãos, e eu aprendi isso às duras penas, nem todo mundo que caminha ao seu lado quer ver a sua vitória. Nem todo mundo que está caminhando nessa corrida cristã, nem todo mundo que está ao seu lado quer que você chegue. Não é todo mundo que bate nas suas costas que é o seu amigo. E nós temos que ficar muito atentos com isso, porque nós como cristãos, nós somos de um certo modo ingênuos para algumas coisas. Um exemplo muito simples, irmão, se você estivesse destacando na sua empresa, provavelmente você vai ser perseguido por alguém. Principalmente se você for novato lá na sua empresa. Isso eu falo por experiência própria, porque eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, e eu era novo na empresa, quando eu comecei nessa empresa, eu era novo na empresa, e eu fazia de tudo por ela, até orar numa troca de aliança que eles fizeram, eu fui orar na casa dele, e quanto mais eu servia, mais ele puxava meu tapete. E eu fui de um certo modo um pouco ingênuo em relação a isso, e nós como cristãos, somos um pouco ingênuos para essas coisas. Não fique achando, querido, que todo mundo que está do seu lado vai querer que você chegue lá no final. Então nós temos que ter um certo cuidado com quem a gente fala, o que a gente fala. Davi despertou os ciúmes do rei. O cara tinha tudo, mas ele ficou enciumado por causa de Davi. Agora você imagina, irmãos, as pessoas que nos cercam. Isso sem falar dessa ciumeira que até rola às vezes dentro da igreja, não dessa, mas lá da do sétimo dia, como eu sempre digo, que rola dentro das igrejas. Quer ver uma coisa muito fácil de acontecer dentro da igreja? Não dessa. A pessoa chega na igreja, ela é nova, e de repente ela começa a ter funções na igreja. Aquele que já está com calinho nas nádegas, critica. Sabe por quê? Porque agora o pastor a pastora Wanda agora só fala com ela. A pastora Wanda agora só trata com ela. A pastora Wanda agora tudo é com ela. O pastor Fábio agora tudo é com ele. Mas por quê, irmãos? Porque ele chegou disposto a fazer, e você já está dizendo que está cansado de fazer. Então Deus vai levantar quem quer fazer e não quem acha que vai fazer. Deus vai usar, irmãos, não é quem tem mais crédito. Deus não vai usar quem tem mais conhecimento. Deus não vai usar o mais estudado. Deus vai usar o que está disponível para ele. Deus não vai usar, chegou um letrado. Não, o letrado pode não ser usado, mas se você estiver disponível, você será usado. E é o que nós temos que fazer, nos colocar disponíveis para Deus. E aí fica a dica, irmão, sabe? Porque lá no mundo, eu vejo assim, tanta gente que quer crescer dentro de empresa, mas não faz nada. Não faz um curso, não se aprimoriza em alguma coisa, não faz uma faculdade, mas ele quer crescer. Aí está lá o ímpio, que faz tudo errado na vida, mas que está estudando, que está ralando, está fazendo curso. Aí vem a oportunidade de crescimento. Para quem que você acha que o seu chefe vai dar? Eu sou crente, sou dizimista, sou fiel. Deus tem que dar para mim. Deus não tem obrigação de fazer coisa nenhuma por você, querido. Se você quer algo diferente da parte de Deus, faça algo diferente. Pare de fazer a mesma coisa. Eu disse que eu não vou pregar sobre isso. Agora a gente vai falar de Mefibosete. Presta atenção, querido, aqui no que eu vou dizer para vocês.
Eu só quis dar essa introdução para você entender que a vida aí fora, irmãos, ela é um covil de leões, como diz a própria Bíblia. Um covil de leões. É só para você entender como é que Davi entrou para o cenário da Bíblia. Em qual passagem que Davi entrou para o cenário da Bíblia? As pessoas, muitos vão dizer, e eu não discordo, que Davi entrou para o cenário da Bíblia quando ele foi ungido. Foram lá na casa de Jessé e o profeta ungiu Davi. A partir dali a vida de Davi mudou. Certo? A vida de Davi continuou a mesma coisa. Ele continuou no pasto, continuou cuidando de ovelha, cheirando ovelha, juntando ovelha no pasto. A vida de Davi mudou quando ele enfrentou Golias. Presta atenção numa coisa, querido. Os gigantes que estão aí fora não estão para te destruir, eles estão para te promover. É para isso que eles estão lá fora. Não é, ai, o que eu faço? Viu? Enfrenta, querido. Luta, estude, faça alguma coisa nova. E eu duvido que nessa peleja Deus não luta por você. Mas lembre-se disso. Davi, ele foi promovido nessa história toda quando ele enfrentou Golias. Porque enquanto ele foi ungido como rei, ele continuou no pasto. Ele foi ungido para ser rei, mas continuou no pasto. Mefibosete, vamos lá, agora vai. A Bíblia diz, irmãos, que nessa história Davi tinha um laço de amizade com Jonatas. Jonatas teve um filho e esse filho era Mefibosete. Quando Davi fugiu, tudo separou-se. Houve uma guerra. E Jonatas e seu pai Saul foram para a guerra. Daqui a pouco chega a notícia na casa de Jonatas. Seu pai, o Jonatas e o rei morreram. E eu demorei um pouco para entender essa história, porque eu vou explicar isso para você. A Bíblia diz que quando a cuidadora de Davi, a cuidadora de Mefibosete, recebe a notícia, ele tinha de 4 para 5 anos. Quando ela recebe essa notícia que Jonatas, o pai morreu e o avô morreu, ela pega o menino no colo e sai correndo. E eu sempre me perguntei, por que essa mulher pegou esse moleque no colo e saiu correndo? Porque assim, eu ouvi muita gente pregando sobre isso já. Mas eu não entendia por que ela pegou, por que ela não ficou parada, por que ela não ficou quieta. Porque naquele tempo, irmãos, quando fosse morto o rei e o seu príncipe, que no caso era Jonatas, os inimigos eles viriam para destruir toda a família. Para que não houvesse chance de que alguém ficasse e lá na frente levantasse para se fazer vingança. Então quando ele tomava o reinado, matava-se todo mundo. Então quando aquela cuidadora ficou sabendo que Jonatas havia morrido e que Saul havia morrido, ela pega o menino no colo e diz assim, viu, logo eles vão chegar aqui e vão querer matar Mefibosete. E a Bíblia diz que ela sai correndo. Ela vai embora com o menino no colo e no meio do caminho, no desespero, ela derruba Mefibosete do colo. E a Bíblia diz que ele cai. E o texto vai dizer que ele fica aleijado. E eu sempre também, algo que eu quis entender. Porque a gente tem um entendimento assim, o que você acha que é o aleijado? Para os dias de hoje? Ele não tem a perna. Não é isso que a gente pensa? O cara é aleijado, ele não tem a perna. Mas na verdade não, antigamente o termo aleijado, ele era usado para qualquer pessoa que tivesse uma deficiência física, que não andasse direito. Se ele tivesse deficiência nas pernas, se ele não andasse, se tivesse uma deficiência nos braços, ele era considerado um aleijado. E o texto vai dizer que a mulher derruba Mefibosete. E ele quebra os 2 pés. E segundo os estudiosos, ele quebra os pés do tornozelo. E como não havia médico para tratar naquele tempo, ele ficou com os pés tortos, por isso ele é considerado um aleijado. Então é essa a explicação porque ele é chamado de aleijado. Ele não era sem perna, ele tinha perna sim. Ele tinha os 2 pés inclusive. Mas com a queda, e como não houve tratamento para isso, esse menino ficou com os pés deformados, tortos, e passou a ser considerado um aleijado. Agora presta atenção nisso. O tempo passou, irmãos. Mefibosete cresceu. Mefibosete casou-se. E aqui nessa história, Mefibosete já tem um filho. Agora Davi assume o trono. E ele está agora numa conversa com seus súditos. E ele está dizendo assim, viu, será que sobrou alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência ou de bondade do Senhor? E alguém vai dizer assim, Ziba vai dizer, tem Mefibosete, é filho de Jonatas. Ele diz assim, traga ele aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, nessa noite. Sabe por que você está aqui?
Você sabe por que você está aqui? Deixa eu te dar uma boa notícia. Você não está aqui porque você quis. Você não está aqui porque era quarta-feira, e quarta-feira é dia de culto, e quarta-feira eu vou na igreja. Você não está aqui porque alguém te convidou. Você não está aqui porque você veio trazer seu filho no cultinho. Você não veio estar aqui só porque você veio acompanhar a sua esposa. Você está aqui porque o rei mandou te chamar. O rei disse assim: mande chamar Mefibosete. Você está nesse lugar nessa noite porque o rei mandou te chamar. E se você está aqui e se o rei mandou te chamar, Deus tem uma palavra para você nessa noite, querido. Por isso, fique atento. Não se disperse no seu pensamento. Não fique preocupado que amanhã é quinta-feira. O que eu vou fazer para pagar a conta? Irmão, se não der pagar amanhã, paga na sexta. Paga do mês passado, desse mês você pula. Dá um jeito. Quem que não faz isso, né? Mas não se perca nos seus pensamentos. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Deus tem o desejo, irmãos. É desejo de Deus que nós sejamos abençoados. É desejo de Deus que eu e você sejamos abençoados. É desejo de Deus que você alcance vitória. Mas a pastora Wanda usou o termo aqui para falar do dízimo, e ela disse assim: de como que você está diante de Deus. Deus tem se agradado de você. E uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, nessa caminhada, é que nós nascemos, crescemos, conhecemos a Jesus, e nós nos batizamos, e a partir daí então, a gente bate no peito e a gente afirma que a partir de agora, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Cristo vive em você? Estão com dúvida? Cristo vive em você? A pergunta que eu me fiz essa semana orando era 3 horas da manhã. Cristo vive em mim. A pergunta que o Espírito Santo fez para mim: Jesus está confortável dentro de você? Será que Jesus está confortável morando dentro de você? Você já foi na casa de alguém, irmãos, e não foi bem recebido? Chato pra caramba, né? A pessoa, você chega assim, foi visitar alguém, ela fala: oi, querida, com uma vontade de botar o seu pé dentro do portão. É a pior coisa do mundo, irmãos, você chegar na casa de alguém e não ser bem recebido. Ou pior, você vai visitar um amigo, aí ele fala: senta aí na sala, vou lá fazer um café. Aí ele vai lá para a cozinha e começa a quebrar o pau com a mulher dele na cozinha. E você lá na sala: o que eu estou fazendo aqui? A pergunta é: Jesus está confortável dentro de você? Essa pergunta eu tenho feito para mim. Jesus está confortável aí dentro? E eu confesso a você, querido, porque aqui a gente não vem pregar que a gente aqui é santo. A gente busca a santidade de Deus. E eu confesso que algumas vezes Deus tem me dado umas burdoadas, umas pauladas bravas. Falei: amigão, muda aqui, muda ali, muda ali, porque senão eu vazo daqui. Não, Jesus falou isso não. Mas olha só, irmãos, Mefibosete, ele chega até Davi, e é importante nós falarmos isso, querido, porque as lutas que nós enfrentamos no dia a dia, elas não nos trazem algumas perdas materiais. Quando o Mefibosete chega até Davi, ele chega cheio de feridas na sua alma. Ele chega cheio de traumas da sua infância, ou da vida toda que ele carregou. Ele chega com o seu psicológico completamente destruído, irmãos. Porque presta atenção numa coisa: ele era filho de Jonatas. Muito provável que ele não fosse um candidato ao trono, mas seria um sacerdote. Mefibosete, muito provavelmente, ele seria um sacerdote. Só que como ele se tornou um aleijado, ele não pôde mais ser um sacerdote, mesmo sendo da linhagem de Saul. Ele não pôde mais, porque o sacerdote, segundo Levíticos, vai falar que ele não podia ter defeitos. E um homem com defeito não podia assumir o papel de sacerdote. Mefibosete tinha tudo para ser um sacerdote. Então durante toda a sua infância, ele foi ouvindo de todo mundo quem ele era, quem ele poderia ter sido, filho de quem que ele era. E um detalhe, irmãos, que é importante nós falarmos: você ser um deficiente físico nos dias de hoje, há 1 milhão de recursos para isso, há 1 milhão de coisas que podem ajudar um deficiente físico, apesar que falta mais de 1 milhão ainda para poder se tornar um pouco melhor. Mas neste tempo, quem era um deficiente físico era um homem considerado
vou usar a palavra aqui, não se assustem com ela, era um homem considerado desgraçado, um homem sem a graça de Deus. As pessoas que tinham algum tipo de doença neste tempo, eram considerados, um aleijado, por exemplo, ele era um homem considerado sem a graça de Deus, ele era rejeitado pela sociedade. Assim eram os leprosos, assim eram os aleijados, assim eram os cegos. Onde eles ficavam quando a gente lê a Bíblia, irmãos? Onde os cegos estavam? Lá para a beira do caminho pedindo esmola. Onde os leprosos ficavam? Longe. Onde o aleijado ficava? Lá na beira do tanque. Eles eram rejeitados pela sociedade. Mefibosete não foi poupado disso, irmãos. E eu imagino ele como criança, como menino, tudo que foi sendo gerado dentro desse menino, com palavras que foram ditas. E quem estudou um pouquinho hoje, nem precisa ser formado, mas conhece um pouquinho de psicologia, sabe o quão grande é o estrago que pode se causar na vida de alguém, um desequilíbrio emocional. Uma falta de acompanhamento. Mefibosete tinha tudo isso, sem autoestima, sem vontade própria, sem perspectiva de vida, uma autodesvalorização, uma falta de amor próprio. E a gente vê isso quando ele chega para Davi e fala assim, viu, quem sou eu? Eu sou como um cão morto. Olha o que ele está dizendo, olha como ele se considerava, irmãos. E assim tem muita gente nos dias de hoje, pelos traumas que a vida causa, não se valoriza mais, não se dá mais importância, não tem mais nenhum desejo de viver, de vencer. Pessoas que foram feridas em seus relacionamentos, que hoje estão desgastadas, destruídas dentro de casamentos, destruídas, mas estão lá. Quantas pessoas nós estamos assim, nós conhecemos e vemos todos os dias isso. Quantas pessoas, queridos, que carregam dentro de você traumas que vêm se desenrolando já ao longo do tempo. Uma traição, uma mentira, uma defamação. E as pessoas estão feridas, estão machucadas dentro dela. E nós, muitas vezes, como igreja, nós não temos a sensibilidade de cuidar dessas pessoas. Até pouco tempo atrás, depressão não era tratado como doença. Muito provavelmente, esse homem sofria de depressão. Eu, particularmente, até confesso que, mesmo não sendo tão velho, porque a gente tem um problema com os mais velhos que não têm conhecimento de causa, que falam que depressão não é nada. Mas eu fui aprender e conhecer o que era isso quando eu tive dentro de casa. Aí eu entendi o que era depressão. Ela existe, mas para ela também existe cura. Existe um Deus, um Senhor que pode ajudar. Existem pessoas, existem profissionais nessa área que são usados por Deus para te ajudar. Mas você precisa de Deus na sua vida para sair disso. Mefibosete precisava de algo que ele pudesse mudar a vida dele, irmãos. Esse homem já não tinha mais perspectiva de vida nenhuma. Não tinha mais nada. E eu ia dizendo assim, viu, as lutas do dia a dia, elas nos trazem perdas até. Mas eu confesso a você, querido, que nenhuma perda material, ela se compara a um dano moral que você sofra. Nenhuma perda física, nenhuma perda material que você tenha tido na sua vida pode trazer o dano maior do que uma depressão, do que uma síndrome do pânico ou qualquer outra coisa que possa acontecer nos dias de hoje. Mefibosete era filho de Jonatas, era neto do rei Saul, tudo para ser príncipe. Mas aí tinha uma sentença sobre ele. Ele era aleijado. Mefibosete era aleijado. Agora a gente precisa entender uma coisa, querido, para a gente poder sair daqui logo e passar para o final do texto. Presta atenção nisso. Davi, ele estava no palácio planejando a bênção de Mefibosete. Presta atenção nisso, recebe isso para a sua vida. Davi, ele estava no palácio. Eu estou sem retorno nenhum aqui em cima, não estou me escutando nada. Se você puder me ajudar. Ele estava no palácio, planejando a bênção de Mefibosete. Mefibosete não sabia nada do que ia acontecer na vida dele. Ele estava na casa dele e a vida dele estava prestes a ser mudada. Mas no palácio, o rei planejava a bênção sobre ele. Enquanto você está aqui ouvindo e tomando posse dessa palavra, querido, Deus está trabalhando em seu favor. Você não está vendo, mas Deus está fazendo. Você não está vendo, mas Deus está lá na sua casa agora. Você não está vendo, mas Deus está naquele leito de hospital visitando esse seu parente agora.
Você não está vendo, mas Deus está trabalhando lá na sua empresa, mas não tem ninguém lá. É agora que ele vai trabalhar lá. Mefibosete não via nada, mas o rei trabalhava em seu favor. E na verdade, querido, nós não precisamos ver nada. Nós precisamos só crer. Porque a nossa fé não está naquilo que a gente vê, e sim naquilo que a gente crê. Então você não precisa, eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada. Não precisa sentir nada e nem ver nada. Você precisa crer que Deus está fazendo. Credes em mim e será salvo tu e tua casa, diz a palavra de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Jesus disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Eu não preciso ver nada, eu preciso crer que Deus está fazendo. E Ele está fazendo. O servo manda buscar Mefibosete. Quando ele chega, eu não sei você, meu irmão, mas eu não sei quanto você perdeu na sua vida, o quanto ele foi roubado durante todo esse tempo. Mas quando Mefibosete está diante do rei, a palavra de Deus é para ele, viu? Eu vou devolver a você tudo. O que ele está dizendo quando ele diz assim, que era do seu avô, que era de Saul, ele está dizendo assim, eu vou devolver a você tudo que já era seu, porque já era dele. Ele era o herdeiro de Saul. Ele está dizendo assim, viu, eu vou devolver o que era do seu avô. Ele está dizendo assim, viu, eu vou devolver a você tudo o que era seu. Eu não sei o que foi roubado de você durante esses anos, querido. Eu não sei o que você perdeu durante esses anos. Eu não sei se roubaram a sua alegria, se roubaram a sua paz, se roubaram o seu desejo de viver, se roubaram os seus sonhos, se roubaram os seus projetos. Eu não sei o que fizeram. Mas Deus te trouxe aqui neste lugar nessa noite para dizer para você, Ele pode restituir tudo. Deus pode e vai restituir tudo o que foi roubado, querido. Tudo o que foi roubado. Agora presta atenção, eu acho essa parte linda, irmãos, desse texto. Porque até então, Mefibosete, ele tem a notícia que ele vai receber tudo de volta. E quando Mefibosete sai da sua casa lá de Lodebar, que significa deserto sem pastos, ou terra sem pastagens, quando ele sai de lá, ele é levado para Jerusalém. Quando ele saiu daquela casa, eu fico imaginando, sabe o que, irmãos, assim, deve ser a coisa mais linda do mundo, porque assim, ele era o desprezado, o cara que era considerado sem a graça de Deus, o aleijado, com a sentença que ele tinha aleijado, e de repente na porta da casa de Mefibosete, sabe quem para? A carruagem do rei. Deve ser show, né, cara? Já imagina, irmãos, os vizinhos, porque curioso existe em todo o tempo. Você acha que lá não tinha curioso nessa época? Você acha que não tinha uns língua preta nessa época aqui que falavam pros cantos? Lógico que tinha, irmão. Você acha que não tinha? Você acha que quando a carruagem para, será que aquela espiadinha na janela, assim, atrás da cortina, você acha que é só nos dias de hoje? Imagina, eu fico na carruagem, para na casa de Mefibosete, e lá desce os súditos. Mefibosete, está aí dentro. O rei manda chamá-lo. O rei manda chamá-lo. E eu fico imaginando Mefibosete, irmãos. Ele falou assim, eu vou morrer, né? Porque o rei mandou me chamar aqui, que ele vai querer comigo, aleijado. Eu vou morrer. Não morri aquela hora, quando era menino, vou morrer agora. O texto diz que quando ele para na frente do rei, o rei vai falar para você, você é Mefibosete? Sim, filho de Jonathan, sim, neto de Saul, sim. Então, a partir de agora, eu vou devolver tudo que era seu por direito. Mas tem uma coisa a mais. A partir de hoje, Mefibosete, você não se senta mais à mesa com aquelas pessoas que te desprezam. Você vai sentar na mesa do rei. A partir de hoje, você come, você toma café, você almoça e você janta todos os dias comigo. É o meu desejo. Sabe o que eu entendo, e que eu quero que você entenda nessa noite? O seu lugar na mesa do rei, ele está separado. Não tem ninguém sentado lá. O lugar lá é seu. Deus tem um lugar para nós à mesa dele. E Ele quer que a gente coma com Ele todos os dias. Ele quer que a gente participe com Ele todos os dias. Ele quer que a gente permaneça ao lado dele todos os dias. Sabe aquelas pessoas que acharam que você não ia chegar? Vão ver você chegando.
Sabe aquelas pessoas que acharam que você não ia conseguir? Vão ver você conquistando. Sabe aquelas pessoas que disseram, viu, não adianta mais ir na igreja, esse seu filho não muda. Vai ver o seu filho sendo mudado. Sabe aquele coisa assim, esse casamento seu está destruído. Vai ver ele restaurado. Sabe por quê? Porque você tem um lugar à mesa do rei, e o rei mandou te chamar nessa noite. Eu preciso crer. E para a gente encerrar, uma das partes mais importantes desse texto. Tudo isso, irmãos, aconteceu na vida de Mefibosete por um detalhe. Só por um detalhe. Você sabe por que Mefibosete foi levado para o palácio com o rei, teve as terras devolvidas e teve a oportunidade de se sentar à mesa com o rei todos os dias? Sabe por quê? Porque existia uma aliança entre Jonatas e Davi. E é isso que nós precisamos para os dias de hoje. Alianças. Alianças com pessoas do reino. Alianças com o seu pastor. Aliança com a sua igreja. Aliança com a sua família. Aliança, querido. Nós precisamos de alianças. Não vai querer fazer aliança com o ímpio, querido. Não há comunhão entre luz e trevas. Não tem como. Aí você vai lá e conta o seu sonho, como eu estava dizendo assim, para aquela ímpia. Ela vai dizer, você é maluca. Você é louca. Você já falou para um ímpio assim, lá na sua empresa, hoje eu tomei coragem, vou pedir um aumento para o patrão. Sabe o que ele vai falar para você? Tá maluco. A cara dele não está boa hoje. Hoje não é um dia bom. Lá no meu serviço é assim, sai que hoje ele está com a tocha. Não vai. Mas aí você dá ouvidos a quem? Ao Espírito Santo que habita em você? Ou a voz do ímpio? As pessoas não vão sonhar como você sonha, querido. Você tem um Deus poderoso e te faz sonhar grande. Quem não tem Deus não sonha grande. Nós precisamos desses sonhos grandes. E aí, essa aliança que Davi tinha com Jonatas, olha como é forte isso aqui, irmãos. A aliança que Davi tinha com Jonatas foi resultar no filho de Jonatas. Preste atenção nisso, que isso é sério. Talvez aquilo que você está buscando diante de Deus, talvez as suas orações, talvez algumas, você não vai ter resposta de todas, porque a Bíblia nos garante que Deus não vai nos responder tudo. Há coisas que são reveladas ao homem, e há coisas que Deus não revela para o homem. Mas entenda uma coisa, querido, se de repente você não está vivendo aquilo que você está pedindo para Deus, da forma que você queria, mesmo que eu creia que você vai viver, pode ser que quando essa bênção vier, ela respingue lá no seu filho, no seu neto. Pode ser que lá no futuro, lá na frente, irmãos, o seu filho ou o seu neto vai estar numa empresa, fazendo uma ficha, sei lá o quê, entregando um currículo para ser contratado, e aí Deus vai dizer assim, viu, contrata essa criança, contrata esse jovem, porque eu tinha uma aliança com o pai dele, eu tinha uma aliança com a mãe dele, eu tinha uma aliança com a avó dele. Talvez você não veja isso agora, mas querido, eu tenho que crer que essa bênção, ela vai vir sobre a minha vida e vai restaurar toda a minha família. Quando Deus me abençoar, toda a minha família vai ser abençoada. Mas eu preciso permanecer, querido. Eu preciso acreditar no que Deus pode fazer. Eu preciso manter uma aliança com Ele. Eu preciso estar na presença dEle e viver essa aliança de verdade. Irmãos, nós vivemos em tempos difíceis, muito difíceis. E para o cristão, eu já disse isso aqui uma vez, e para o cristão a notícia não é boa. Porque a Bíblia vai dizer que os últimos dias serão piores. Se você acha que está difícil hoje, irmãos, vai vir dias piores. Eu estava ontem conversando com a minha filha, ela estava voltando da faculdade, eu vindo com ela, e eu estava conversando, Sofia, eu fico pensando, como que vai ser meu neto? Onde que ele vai viver? Como que vai ser essa sociedade? Eu falei, pai, desencana. Oxe, não penso nisso agora, mas eu não estou falando que é agora também, não quero agora, né? Não é para agora que eu estou falando, é lá para frente. Mas vai vir. E eu fico imaginando, irmãos, o pastor Fábio fala muito isso aqui do altar, ele falou muito isso aqui, muito tempo ele fala isso. Como que será a sociedade para os meus netos? Para os bisnetos, se eu estiver vivo, né, bigode? Que assim seja. Mas, irmãos, os dias serão piores, e se nós não tivermos uma aliança com Deus agora, para que ela seja honrada lá na frente, irmãos, como será esses dias? O que será dos nossos netos?
Ou para quem tem filho pequenininho ainda, o que será dos filhos? Então é necessário, querido, que a gente permaneça na presença dEle, honre essa aliança com Ele, não desfaça essa aliança com Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você entenda uma coisa: tudo nessa vida nós temos que dar valor, em tudo nessa vida. As pessoas que nos cercam, os amigos que nos cercam, a família que você tem, a igreja que você tem, mas a aliança que você tem com Ele, querido, essa você tem que honrar fielmente. Não que você não precise honrar as outras, mas você precisa honrar essa aliança com Deus. Você precisa, porque Deus tem algo novo preparado para mim e para você amanhã. Ele tinha um ontem preparado para hoje, Ele tem um hoje preparado para amanhã. Deus tem uma vitória para cada dia de vida sua. Fique de pé em nome do lugar, em nome de Jesus, em seu lugar. Essa canção que nós cantamos, eu acho que se Mefibosete pudesse cantar alguma coisa naquele dia, ele ia cantar: eu não sou mais escravo do medo. Amém. Agora eu sou filho de Deus. Amém. Agora eu estou na mesa do rei. Se Mefibosete pudesse cantar qualquer coisa naquele dia, talvez ele cantasse: eu não sou mais escravo do medo. Você não é escravo do medo. Você não é escravo dessa situação que você está vivendo. Você não é escravo dessa enfermidade. Deus te fez livre. Deus te chamou para ser livre. Livre para adorá-lo, livre para exaltá-lo, livre para viver em novidade de vida e viver em alegria. Deus não quer que você fique com essa cara triste por um problema, ou por uma dificuldade, ou por um casamento, ou por um filho, ou por um amigo, ou por que quer que seja. Deus quer que você viva a plenitude da alegria que vem dEle. Feche seus olhos.